Por último, nós temos os auxiliares. O que são auxiliares? Auxiliares são palavras que não são sujeitos, nem verbos, nem complementos, e são usados para frases negativas e interrogativas. Então, quando você tiver don't, do, doesn't, does, did, didn't, not, ou haven't, has, você vai saber que eles são auxiliares das frases. Nem sempre eles têm tradução, mas eles indicam se a frase está na forma negativa, interrogativa. Nas afirmativas não tem auxiliares. Você até pode pôr para substituir a conjugação de alguns verbos, mas isso é outro papo. Eles vão indicar que as frases estão na forma negativa e interrogativa. Então, olha só a primeira frase. I don't like to work here. Por que eu tenho o don't? Porque a frase está no negativo. E na segunda frase, do you study English? Por que eu tenho do? Porque a frase está no interrogativo. Então o don't é o equivalente ao não, né, no português. E eu uso don't e do quando as frases estão no presente. Beleza? Tenho mais duas frases ali, ó. She doesn't eat salad every day. E does he like to stay at home? Então, she doesn't. Doesn't indica que a frase também está no negativo e também está no presente. Mas qual que é a diferença de doesn't para don't? Tudo está no sujeito. Então, eu uso doesn't naqueles mesmos sujeitos que eu uso o S nas afirmativas, que é he, she, it. Se a frase é com he, she ou it está no presente, eu quero negar, eu vou usar doesn't. E tiro o S do verbo. Então não é it's, né? Ali é it, porque é como se o S já tivesse ali no doesn't. E o interrogativo é does, né? Com esses sujeitos também. Então eu não uso do porque é he. Se fosse you, se fosse we ou they, eu usaria o do. Mas como é he, eu uso does. Essas 4 primeiras frases estão no presente. Então é para isso que serve o don't, doesn't, do e does. Aí nós temos mais duas frases. Did you go to church yesterday? E they didn't want to go now. Essa primeira, o did, ele é auxiliar de interrogativa pro passado. Então essa frase está no passado. Quando você tem o did numa frase, ela está no passado. E isso vale para qualquer sujeito. Não importa se é he, she, essa questão de conjugação no passado não interessa o verbo, não tem S, não tem nada disso. E na próxima frase, o didn't, o que ele é? Ele é um auxiliar que indica que a frase está no passado também, mas na negativa. Então, they didn't want to go now. Eles não queriam ir agora. Tá? Então, sempre que tiver o did e o didn't, o verbo está conjugado no passado. Né? Você foi à igreja ontem, eles não quiseram, né? Eles não queriam ir agora. As próximas duas frases são frases que têm o verbo be. Então veja que aqui eu não uso don't, nem doesn't, nem nada disso. E a frase está no presente. Eu não estou estudando este ano. Por que eu não uso don't? Porque tem o verbo be. E o verbo be ele serve como auxiliar da frase. Então quando eu tenho o verbo be que serve como auxiliar da frase, eu não uso don't, nem doesn't, eu uso not. Se aqui fosse he, por exemplo, eu usaria he is, que é a conjugação do verbo be para he é is. He is not, também, studying this year. E a última frase, are they traveling to the beach? A última não, né? A última dessa parte do verbo be, a próxima. Are they traveling to the beach? Não tem o do. Por que eu não tenho o do, sendo uma pergunta, e estando no presente? Porque é o verbo be. Então o verbo be é auxiliar da frase, eu só inverto, coloco ele no início da frase. As últimas duas frases, elas têm o haven't como auxiliar e o has também como auxiliar da frase. Essas frases estão no present perfect, que é um tempo verbal que não existe no português e que ele, na verdade, assim, a lógica dele é que ele é um verbo no passado que interfere no presente, que eu estou usando porque a situação que eu estou dizendo sobre interfere no presente, mas isso a gente vai ver depois porque na próxima aula eu vou falar sobre os tempos verbais. Nas próximas, aliás. Cada aula eu vou falar sobre um tempo verbal. Eu vou falar sobre todos eles.
Então, se você quer saber mais sobre cada tempo verbal, incluindo present perfect, que é um tempo verbal que não existe no português, como é que eu vou explicar isso para você? Meu Deus, me ajude. Espere o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu falarei sobre isso, ok? Então, nós terminamos. Esses são os elementos da frase: sujeito, verbos, complementos e auxiliares. E até a nossa próxima aula.